Vamos ver agora como conseguimos no Illustrator mover, rodar e redimensionar uma forma, seja ela uma forma regular ou irregular. Estamos então de regresso ao nosso Illustrator, vamos aqui alterar esta cor da nossa linha e depois já iremos falar sobre as cores também em futuros vídeos. Vamos alterar aqui para preto. Ora, vou desenhar então aqui o meu retângulo, ok? Já vimos então em vídeos anteriores que para movimentar as âncoras é muito simples. Bastará para isso selecionar uma delas e arrastar com o rato e movimentar para a zona que eu quiser. Posso também agarrar na âncora e pressionar na tecla Alt e ela vai fazer aqui uma espécie de um snap, ok? Se eu ao movimentar pressionar Alt e Shift vamos ter aqui alguns snaps que podem ser importantes. Reparem o que é que acontece se eu quiser aqui alterar a minha âncora no sentido de a colocar aqui numa posição vertical, fazer uma espécie de uma inclinação ali na linha. Eu agora neste momento não estou a pressionar qualquer tecla e só estou a usar o meu mouse. Ora, o que é que acontece? Eu terei que ter uma imensa precisão para conseguir acertar ali na posição correta. Eu penso que também não o conseguirei ter feito com a melhor das correções. Ora, para isso eu posso clicar e agora vou pressionar aqui no Alt e o que acontece é que no Alt aqui não há nenhum snap, mas se eu pressionar no Shift há um snap que é feito aqui e permite-me então alterar aqui dentro de um determinado espaço de manobra, alterar aqui quer na horizontal quer na vertical de uma forma completamente reta, ok? Portanto, é extremamente interessante este tipo de movimentação. Eu agora agarrei ali na linha, mas reparem como eu rapidamente posso aqui movimentar a minha forma, as minhas âncoras de uma forma mais ou menos organizada. Vamos imaginar que eu quero alargar aqui a minha âncora mais para a esquerda, mas quero fazê-lo com o alinhamento desta linha reta que aqui está. Então eu vou pressionar aqui, vou pressionar no Shift e vou alargar, ok? Vamos aqui clicar, pressionar Shift, aqui, clicou, pressiona Shift, vamos lá, Shift pressionado, e vamos arrastar aqui, ok? Por vezes, quando estiverem a tentar modificar as formas, irão encontrar algumas dificuldades. Elas só serão iniciais enquanto não estiverem habituados a lidar com este software. Vamos aqui eliminar esta figura toda. Vamos voltar a desenhar aqui um retângulo. Já vimos também no vídeo anterior que é possível nós movimentarmos as âncoras selecionando com um marquee estes dois pontos. E agora bastará agarrar numa e movimentar as âncoras desta forma. No entanto, há aqui um aspecto que eu quero chamar a atenção, que é a questão da alteração da minha forma. Eu tenho aqui um retângulo, já vi que eu posso mexer as âncoras. Se eu clicar aqui no meio, reparem o que é que acontece? Não acontece nada, supostamente eu deveria conseguir selecionar. Isto não está a ser possível por uma razão simples. O retângulo tem um preenchimento, aquilo que é o chamado fill, completamente transparente. É o que significa este quadrado com esta diagonal a vermelho. Eu posso selecionar aqui uma cor, para isso cliquei naquele retângulo, naquele quadrado, e reparem que eu posso alternar entre um e o outro, e quando eu clico aqui eu posso fazer um duplo clique e escolher uma cor. A partir do momento em que eu escolho uma cor para ser o preenchimento do meu quadrado, e reparem que ele não a preencheu por uma razão simples, é que eu não o tenho selecionado. Quando eu selecionar, ele vai-me voltar a dizer que as características são estas, mas tenho aqui já um fill. Okay? Eu vou colocar aqui um clique e vou ter o meu quadrado selecionado, o meu retângulo neste caso. Aqui neste caso eu já posso clicar aqui no meio e arrastar o meu retângulo. Se ele tiver um fundo ou um preenchimento vazio, o que vai acontecer é que eu não consigo agarrar no meu quadrado, ou no meu retângulo, a não ser pegando ali no ponto central, depois de selecionar a linha neste caso, ok? Eu pego aqui no ponto central e posso movimentar. Ou então posso movimentar selecionando todas as suas estruturas, mas se eu clicar aqui no meio, reparem o que é que vai acontecer, não consigo movimentar. Então, pelo sim, pelo não, eu posso, enfim, simular aqui o preenchimento. Se eu quiser que ele fique branco, bastará para isso que eu faça um duplo clique aqui e escolha uma cor branca, ok? E neste caso em concreto eu tenho o meu retângulo preenchido, ok? Então eu estou aqui a movimentar. Se eu quiser alterar, redimensionar aqui o meu retângulo, posso fazê-lo da seguinte forma. Vou clicar aqui no Selection e automaticamente vão-me aparecer aqui os handles da transformação. Eles permitem-me então esticar, ok? Reparem, eu peguei aqui neste ponto e automaticamente este ficou fixo e portanto eu agarro e posso redimensionar para a posição que eu quero.
o único ponto que não é alterado é aquele ponto que cá está em baixo. Se eu agarrar aqui neste ponto, obviamente quem vai ficar ali fixo vai ser aquele, e portanto eu posso agarrar aqui, aquele ficou lá em cima fixo, posso inclusive até inverter a minha forma desta maneira, não tem qualquer espécie de problema. No entanto, eu posso ainda aumentar desta forma. Reparem, vou aumentar aqui a linha, a largura da minha forma não é alterada, é só alterada a altura, ok? O mesmo acontece aqui. Posso alterar e encolher o comprimento, neste caso mexendo aqui, e vamos ter então este tipo de comportamento da minha forma. Ora, o que acontece é o seguinte, eu tenho no entanto a possibilidade de redimensionar utilizando as teclas de atalho para determinados resultados. Se eu pressionar aqui e agora começar a movimentar aqui este meu ponto, reparem que eu estou a alterar a minha forma para uma dimensão não proporcional, ok? Mas no entanto, se eu voltar a agarrar aqui, mas pressionar o Shift, o que vai acontecer é que quer eu ande para a esquerda ou para cima ou para baixo, etc., todo o redimensionamento vai ser feito de forma proporcional, para que no final eu fique com um retângulo exatamente com o mesmo tipo de proporção entre a altura e a largura, ok? Portanto, eu vou pressionar aqui, vou pressionar no Shift e agora quando eu alargo aqui o meu movimento, automaticamente o meu retângulo vai ser movimentado desta forma. O que é que acontecerá se em vez de eu estar a utilizar aqui nos cantos, eu utilizar, por exemplo, esta parte de cima? Ora, se eu pressionar Shift e alargar, reparem o que é que vai acontecer, ele vai se redimensionar, vai só deixar ficar a linha do fundo constante, ok? E portanto o mesmo acontece aqui deste lado, reparem, e o mesmo acontece na parte de baixo, obviamente. Portanto, estou a utilizar neste caso a tecla Shift juntamente com o rato. No entanto, se eu utilizar a tecla Alt, o que vai acontecer é o seguinte, reparem, eu tenho um redimensionamento em toda a escala. Mas reparem como eu posso redimensionar tudo a partir de uma localização que é o centro, aquele X que está aqui no centro dali, ok? Estou a pressionar a tecla Alt e então estou a alterar a minha forma em todas as dimensões. Então eu vou ter aqui uma outra possibilidade, que é, por exemplo, o seguinte, imaginem que eu quero que o meu retângulo seja ligeiramente mais pequeno, mas, eu vou aqui colocá-lo como retângulo, ligeiramente mais pequeno, mas que seja concêntrico com este centro que aqui está. Ora, se eu utilizar aqui o Alt e tentar redimensionar, eu até posso obter um resultado semelhante àquilo que eu pretendo, mas eu tenho um mecanismo mais rápido de lá chegar, é pressionar o Alt e o Shift. E neste caso, reparem como o meu retângulo vai ser redimensionado, quer de forma proporcional, quer também de dentro para fora ou de fora para dentro de forma global, ok? E assim que eu quiser largar o Alt e o Shift e também o meu cursor do rato, automaticamente eu tenho o meu retângulo alterado. Ora, nós fizemos estas alterações aqui no retângulo, podemos fazê-las também numa outra figura geométrica, como é o caso da elipse. Neste caso, se eu clicar aqui, vamos ter novamente aqui os mecanismos de controle. Posso utilizar aqui o Alt para redimensionar na altura a minha elipse, na largura também, ou então pressionar aqui o Shift para podermos redimensionar para este lado, redimensionar para aquele, redimensionar para cima apenas, ou então o Alt e o Shift que nos vão permitir fazer aqui um redimensionamento global. Podemos também alterar a rotação, isto é, a inclinação da nossa forma. De que forma é que nós o fazemos? Depois de termos o mecanismo de seleção selecionado aqui, ou poderíamos ter aqui o Free Transform também, mas agora não me interessa, eu tenho aqui este, e o que é que vai acontecer? Eu posso aproximar aqui o meu cursor de um dos vértices e reparem como automaticamente o meu cursor é alterado. E assim que eu faço um clique, eu posso arrastar e posso rodar a minha forma para a posição que eu quiser, ok? Se eu pressionar a tecla Shift, o que vai acontecer é que ela vai rodando em fatores de 45 graus. Vamos aqui fazer a experiência, por exemplo, com um retângulo. Obviamente, para eu desenhar um retângulo, depois haveremos de ver isso com maior detalhe, ou melhor, desenhar o retângulo, eu posso desenhá-lo desta forma. Mas se eu quiser desenhar um quadrado, pressiono o Shift e automaticamente eu vou desenhar aqui um quadrado. O mesmo acontece com as elipses. Por exemplo, eu posso desenhar uma elipse desta forma, mas se eu quiser desenhar uma circunferência, teria que ser muito preciso neste tipo de desenho. Ora, eu tenho um mecanismo de o fazer, assim que eu começo a desenhar a elipse, se eu pressionar Shift, o que vai acontecer é que ele vai automaticamente desenhar
uma circunferência. Muito bem, mas visto isto, vamos aqui ver então o seguinte, vamos aqui rodar esta figura, ok? Vamos aqui movimentar o retângulo para este, o quadrado neste caso para aquele espaço. Assim que eu seleciono aqui o Selection Tool, eu posso movimentar o meu quadrado na posição que eu quero. Mas se eu pressionar Shift, reparem o que é que vai acontecer. Eu vou movimentar e ele vira 45 graus, mais 45, mais 45 e assim sucessivamente, ok? Aqui na circunferência esse efeito não tem qualquer visualização, uma vez que rodar uma circunferência vai fazer permanecê-la sempre exatamente no mesmo local. Como podem verificar, contudo, existe aqui, para terminar este vídeo, depois iremos falar com certeza noutros vídeos em maior detalhe sobre estes mecanismos, existe aqui a possibilidade de eu fazer alterações através de um painel, isto é, temos aqui a transformação. Eu posso selecionar aqui um mecanismo de rotação. Ele volta sempre à estaca 0, isto é, aos graus 0. Se eu quiser movimentar 10 graus, eu vou clicar aqui 10 e vou pressionar Enter. E reparem como automaticamente a minha imagem modificou-se. Ora, se eu selecionar aqui alguma destas opções, ele vai rodando. Mas reparem que ele está a rodar aqui, aparentemente à volta de um centro que não está muito bem definido. Okay? Então no próximo vídeo nós vamos lidar aqui um pouco com este quadro do Transform, para ver até que ponto é que nós podemos utilizá-lo para modificar as nossas formas.